Salve, salve, salve minha galerinha do 7º ano do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e troca de conhecimento. Minhas crianças, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Que o nosso Deus possa mandar o vosso Espírito sobre as vossas mentes, os vossos corações, para que vocês venham aprender a assimilar, compreender todo o conhecimento chegado até vocês neste dia. Que o nosso Deus possa abençoar, proteger e guardar cada membro das vossas famílias. Minhas crianças, hoje nós vamos trabalhar o nosso segundo capítulo do nosso material de filosofia, tá? Então hoje nós vamos trabalhar o nosso capítulo 2, que trata sobre a temática as coisas que existem permanecem iguais? Sim, nós vamos discutir sobre a questão da mutabilidade, não é? E a não mutabilidade das coisas, da existência humanas e dos objetos, tá? Na nossa aula passada nós tratamos lá no capítulo 1 sobre a temática perceber a realidade. Só para que a gente venha reforçar, relembrar o que trabalhamos e que também é importante você estudar para as suas futuras avaliações, foi lá o conteúdo da página 4, onde nós tratamos da teoria do Aristóteles sobre as 3 capacidades da alma. Vocês ainda lembram? Sim, nós falávamos lá que tudo que existe, tudo que tem vida, tudo que existe tem vida, tem pelo menos uma capacidade da alma, não é? Então Aristóteles vai dividir lá a alma em 3 capacidades: a nutritiva, a perceptiva, a racional ou, como ele chama também, discursiva. Não foi isso? Então nós vimos que existem seres vivos, como as plantas, que têm somente uma capacidade da alma, a nutritiva. Vimos que existem animais que têm as 2 capacidades da alma, não é? Que é a nutritiva e a perceptiva, e nós vimos que somente os seres humanos têm as 3 dimensões, as 3 capacidades da alma, não é? A capacidade racional ou discursiva, a nutritiva e a perceptiva, não foi? E por fim, o que é importante vocês aprenderem lá e não esquecerem é que o Aristóteles vai ser o filósofo que vai dividir, não é? Separar os saberes, não é? Vai separar o conhecimento, vai dividir a ciência em diversas possibilidades, diversas fragmentações do conhecimento dos saberes, muitas ciências, não é? Então, ele vai fazer isso como? Criando um método. E qual é o método? O método da classificação. Então, o que pode ser pedido para vocês nas provas futuras é o método aristotélico da separação, não é, dos saberes, dos conhecimentos, o método da classificação e as 3 dimensões, as 3 capacidades da alma, segundo ele, não é? Reforçando, nutritiva, perceptiva, racional ou discursiva. Tudo bem? É isso aí. Então hoje nós vamos trabalhar aí na tela o primeiro, nosso texto de hoje. Nas atividades anteriores você pôde experimentar uma maneira de perceber as coisas que se aproxima do olhar científico. Além disso, já havia observado que, com base nas reflexões de um filósofo, muitas ciências puderam ser criadas. Dessa forma, a filosofia seguiu e ainda segue um caminho interessante para ampliar saberes e descoberta no decorrer da história e da vida das pessoas. Pense nisso e reflita. Será que tudo que permanece é sempre igual ou acontecem mudanças na ordem das coisas? Se Aristóteles tivesse a missão de classificar as coisas nos dias atuais, ele adotaria o mesmo critério de classificação? Então, meus filhos, sem dúvida, não é? Se o Aristóteles tivesse no tempo de vocês, minhas crianças, no nosso tempo, com a possibilidade de recursos que nós temos, o acervo, né, de recursos que nós temos na nossa era contemporânea, não é? Se o Aristóteles fosse fazer uso desse acervo com o uso da sua inteligência, não é?
com o uso do seu pensamento, com certeza, o Aristóteles haveria de desenvolver muitos métodos, né? Teria desenvolvido muitos métodos para conhecer, para aprimorar, para criar, para inventar e reinventar saberes e conhecimento. Tá? Que naquela época do seu tempo, sem internet, não é? Sem computador, sem celular, sem tecnologia que temos hoje, ele foi capaz de criar, não é? Inventar muitas ciências, fragmentar o saber, agrupar, não é? As espécies. Imagina só hoje, tá? Mas o fato é o seguinte, meus filhos, as coisas que existem, a gente inicia a nossa temática fazendo as perguntas, né? Tudo o que existe permanece igual ou ele sofre mudanças? Será que você, olhando para si mesmo, desde quando você entrou na escola, houve mudança em si? Mudanças essas que podem ser intelectuais, mudanças essas que podem ser em física, mudanças essas que podem ser internas ou externas. Será que você mudou ou você permanece o mesmo, permanece a mesma? E tudo aquilo que você, ao nascer até hoje, que já existia, será que é a mesma coisa? Ou as coisas mudam? Então, é isso que a nossa temática hoje vem nos instigar a pensar sobre a mutabilidade, tá? E a imutabilidade das coisas. Por que isso? Porque na realidade, meus filhos, na filosofia, houve uma grande discussão entre dois filósofos, tá? Que precederam Aristóteles, chamado o Parmênides e o Heráclito, que trataram sobre essa temática que a aula de vocês hoje vem discutir a partir, não é, do exemplo das discussões que falávamos do Aristóteles da aula passada. Então, para o Heráclito, meu filho, o pai da dialética, vocês vão estudar ele mais adiante no ensino médio, tá? O Heráclito ele defendia a mutabilidade das coisas. Então, para o pensamento de Heráclito, nada permanece o mesmo ou a mesma. Para o Heráclito, tudo muda, tá? Tudo flui. Uma frase que resume o seu pensamento quando ele falava, não é? Que o homem não entra duas vezes no mesmo rio. Porque vocês sabem que rio, não é? A água flui, a água está passando. Então, para o Heráclito, quando o homem entra naquele rio a primeira vez, quando ele volta, quando ele sai, que ele vai entrar num rio depois, não é o mesmo mais, porque a água não é a mesma mais. E não somente a água, meus filhos. Para o Heráclito, também o próprio homem que entrava na água não era o mesmo mais. Ou seja, é como se eu falasse para vocês que o professor que deu aula para vocês antes da minha, ou que deu aula para você um dia anterior, e hoje ele está lecionando para você, não é o mesmo mais. Ele mudou, tá? Seja a mudança física, seja a mudança interna, seja a mudança, não é? Da idade, tá? O certo é que o tempo todo nós estamos morrendo os células e nascendo novas células, não é? Então, é isso que o Heráclito ele defende, não é essa mudança, tá? Então, tudo flui é o pensamento do Heráclito. Já para contrapor essa ideia do Heráclito, surgiu, não é, o pensamento de Parmênides, apesar de eles não terem tido, não é, um confronto, um diálogo presencial real entre eles, que eles viveram em tempo diferente, mas as ideias deles se confrontaram. Por quê? Enquanto o Heráclito defende, não é, a mutabilidade das coisas, da existência, da vida, do universo, do ser humano, o Parmênides defende o contrário. Então, para o Parmênides, não é? Ele defende a ideia de que não há mudança, tudo permanece imóvel, tá? Ou seja, para o Parmênides as coisas podem até mudarem, mas elas podem mudar superficialmente. Elas podem mudar na aparência, mas na essência não. Então, no tocante os dois pensamentos desses autores, entre a mudança e a não mudança,
e isso já é para vocês pegarem isso mais adiante para o ensino médio, não é? É o seguinte, meus filhos, o que surgiu aqui entre essas duas concepções de pensamento foi a ideia, não é, do pensamento científico entre razão e experiência, racionalismo e empirismo. E esse pensamento vai interferir, vai influenciar o pensamento do Platão e vai influenciar o pensamento do próprio Aristóteles, vai chegar até o nosso tempo atual com essas duas correntes filosóficas, essas duas teorias que defendem o racionalismo e uma defende o empirismo, ok? Muito bem, meus filhos, na página 7 de vocês, nós temos aí o ciclo de vida da borboleta monarca. Então, na tela, vamos fazer a leitura e vamos ver a imagem para a gente entender como a borboleta é um exemplo de ser vivo que passa por mutabilidade. E você pode, lá na sua página 6 das conexões, pesquisar mais animais, mais seres que passam pelo processo da metamorfose, ok? Muito bem. Além da metamorfose, as borboletas monarcas enfrentam novas mudanças durante a vida. Elas chamam a atenção por realizar uma longa migração recorrendo cerca de 4.000 quilômetros. Todos os anos, em outubro, quando começa o outono no hemisfério norte, milhões de borboletas monarcas deixam os Estados Unidos e o Canadá para fugir do inverno rigoroso destes lugares. Com clima mais ameno, alimento e água abundante, o México é o destino dessas incríveis viajantes. Em fevereiro, quando começa a primavera, elas se acasalam e iniciam o retorno para o norte. Ao longo do caminho, as fêmeas depositam ovos, cujos filhotes, à medida que nascem, participam dessa etapa da longa migração das borboletas monarcas. Então, nós temos aí, em cima, minhas crianças, o ciclo, não é? Então, primeiro, qual é o ciclo da borboleta monarca? Primeiro, nasce um ovo, e esse ovo dura entre 3 a 4 dias. Então, a borboleta, não é? Ela põe esse único ovo. Depois, entre a largata, ela vai durar entre 10 a 14 dias, que é a primeira transformação da larva, não é? Então, do ovo ela se torna essa larva e aí ela vai passar pela terceira etapa, que é a crisálida ou pupa. De 10 a 14 dias, completa-se a transformação da larva em adulto. E aí nós temos a borboleta adulta, que ela vai, não é? Até 9 meses ocorre a reprodução e reinicia um novo ciclo de vida. Então, minhas crianças, para que a gente venha a entender a partir da borboleta, que ela passa, não é, por essa metamorfose, mas ela passa também pelo ciclo de migração, uma transformação de vida, tá? Afinal de contas, não é? Será que a borboleta ela é um ser novo? E será que a lagarta, ela antes imaginava ser uma borboleta? Será que passa essa ideia? Será que tinha? Quem não conhece, não é, esse ciclo, será que imagina que de uma larva, não é, venha passar por esse ciclo de tornar um ser que voa? A lagarta que antes, não é, rastejava, se arrastava, depois que passa por essa transformação, essa metamorfose, passa a ser um animal belo que voa. Até interessante que tem pessoas que têm nojo, né? Tem medo de lagarta, mas muitas vezes, não é, se encanta com a beleza, não tem medo de borboleta. Então, para ver que essa transformação, essa mudança que acontece literalmente com um ser vivo, também acontece com os seres humanos, tá? Muitas vezes nós mudamos a nossa ideia, muitas vezes nós mudamos o nosso pensamento, muitas vezes nós mudamos as nossas atitudes, muitas vezes nós mudamos a nossa aparência e muitas vezes nós mudamos até o nosso nome. Mas como a gente vai nos identificando no meio dessa mutabilidade, no meio dessa mudança? Será que existe algo em nós que não muda? Então nós vamos discutir isso mais adiante. Então, na tela, minhas crianças, da página 8, nós temos aí conexão.
Na Grécia Antiga, acreditava-se que, ao se desprender do corpo, a alma, psique, tomava a forma de uma borboleta. A vida rastejante da largata era relacionada com a dificuldade da existência humana e sua transformação em borboleta, tornando-se um ser livre que habita a primavera, representava a libertação da alma de sua difícil condição. Além disso, na mitologia grega, a alma era representada por uma jovem com asas de borboleta para simbolizar sua imortalidade. Nesse contexto, a personagem mitológica chamada Psique representa a personificação da alma. Ela era uma princesa que se casou-se com o imortal Eros, também conhecido como Cupido. Já na filosofia de Platão, ele representa a psique como alma por meio da figura de um cocheiro que comandava uma carruagem puxada por 2 cavalos. O cocheiro representava a racionalidade e os cavalos aspecto não racionais da alma, com os desejos e os instintos de autopreservação. De acordo com esse filósofo, o cocheiro deveria dominar os cavalos para que os indivíduos pudessem levar uma vida virtuosa. Então, minhas crianças, nós temos que compreender que a borboleta ela já foi interpretada pela mitologia grega como a representação da nossa alma, tá? E no tocante à representação da nossa alma, nós temos que compreender que para a filosofia, a nossa essência humana não é algo aparente. A essência humana para a filosofia é algo interno. Então, a essência humana seria a alma. Logo, a alma, ela é a essência humana, ela não muda e ela não morre. A alma, ela é imortal. Por isso que o Platão vai pensar aí nessa questão de que a alma, ela é dominada, a alma, não é? Entre a relação do cocheiro e os cavalos. Então, o que acontece? Nós temos, não é, desejos, temos instintos que devem ser controlados pela nossa razão, dominado pela razão. Ou seja, a nossa alma ela tem potencial para aprender, para conhecer e dominar os nossos instintos. O problema é que muitas vezes a nossa alma ela está presa, não é, no nosso corpo. Por isso que o Platão vai dizer que o corpo ele é o cárcere da alma. Então, é através do conhecimento, é através da educação, do aprendizado, que o ser humano, o homem, vai libertar a sua alma. Tá? Então, libertando essa alma pela educação, pelo conhecimento, a nossa razão, ela vai dominar os nossos instintos de sobrevivência, né? Os nossos desejos. Então, o homem ele não é um escravo dos seus desejos. O homem ele não é um escravo, o ser humano ele não é um escravo dos seus instintos, tá? Como os outros animais, que instintivamente agem sem fazer uso da razão. Nós não, nós podemos até querer fazer algo, mas esse algo ele pode deixar de ser feito se assim a nossa razão determinar que não pode ser feito. Então, meus filhos, que venhamos, não é, agir no mundo, agir na sociedade, agir em torno, não é, do próximo, não com os nossos instintos, não com as nossas aparências, mas agir diante da sociedade, do mundo, das pessoas, conforme, né, os princípios e os valores da nossa essência, da nossa alma. Que possamos também, assim, olhar para as pessoas não para o aparente, não é? Mas olhar para as pessoas, para as suas almas, para o seu interior, para a sua essência, tá? Beijo no coração de todos os meus filhos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom.